Bom, eu tô usando a aquarela da Pintel. Usei o verde, mais o vermelho. Fiz uma camada, fiz uma misturinha bem aguada para passar nessa primeira camada da melancia. Sempre suavizando as bordas. Após a primeira camada, lava o pincel, deixa ele bem limpinho, com um pouquinho d'água. E passa nas bordinhas sempre para suavizar e não ficar com aquelas marcas. Agora eu tô vindo com uma segunda camada da mesma mistura, só para reforçar, sempre suavizando. Uma outra camada um pouquinho mais escura no fundo, mais concentrada, mesma mistura, um pouquinho mais distinta, mais concentrado. Agora eu venho passando com uma misturinha de amarelo com verde nas bordinhas para poder fazer essa intermediação entre a casca e a parte comestível da melancia, né? E dei uma suavizadinha. Agora eu vim fazendo os furinhos da melancia. Usei a mesma misturinha, mais concentrada, e agora com um pouquinho de azul para poder deixar ela bem escura. E para essa mistura que vai dar a profundidade, né, nesses buraquinhos que ela tem, né? Eu fiz os furinhos bem aleatoriamente, suave, só para deixar demarcado. Agora eu vim com verde, fazendo essa parte da casca. Dei uma sujadinha ali, né? Vocês viram? Limpei só com pincel e água pura e passando um papel em cima que sai a tinta. Essa parte da casca eu usei o amarelo limão e o verde claro. E usei um pouquinho do vermelho para desaturar essa tinta, mas é uma quantidade bem mínima, só para não deixar ela muito vibrante. E aí a parte mais escura do verde eu acrescentei o azul ultramar, né? E a casca da melancia, ela não tem um desenho específico, né? São só algumas linhas aleatórias. Então eu vim demarcando e suavizando ao mesmo tempo para não ficar muito forçada essa linha e ficar bem natural. E depois vim contornando toda a melancia com esse verde mais escurinho. Agora mais uma camada no fundo para escurecer bem essa parte de trás. E como sempre, suavizando as bordinhas. Agora eu vou vir com uma camada mais concentrada ainda em cima dessa, ainda úmida. Eu acrescentei azul nessa parte agora para poder deixar ela bem concentrada. Vocês estão vendo que ela tá mais escura, mas continua sendo a mesma mistura do vermelho com laranja e um pouquinho do azul ultramar, só para dar aquela escurecida. Mas cuidado com essa quantidade de azul, porque senão ela pode ficar roxa. E não é o que a gente quer. A gente quer um vermelho bem vivo. E aí passei também nos furinhos para poder dar essa profundidade. Depois vim suavizando com o pincel limpo. Agora eu vim com uma outra camada na melancia da frente. Passei a camada, fui suavizar as bordas e aconteceu essas manchas. Isso foi porque meu pincel estava muito úmido, tinha muita quantidade de água e aí acabou dando essa mancha feia que eu não gostei. Então eu já vim logo em seguida com uma segunda camada bem úmida para poder unir tudo e tirar essa mancha. E aí sim, agora eu vim suavizando as bordas e deixando do jeito que eu queria. E fui intercalando, passando ali em volta dos furinhos para poder deixar demarcadinho, onde eu queria que ficasse mais escuro, onde eu queria deixasse mais claro. Passei o secador para poder deixar bem seca essa área, porque a gente ia vir porque eu ia vir fazendo os caroços, né? Então, nessa parte, a aquarela tem que estar bem seca. Então, eu utilizei o secador. Eu acabei utilizando em outras partes também, que acabou não aparecendo, mas eu utilizei. Porque aqui em casa estava muito úmido e estava demorando demais para secar. Então, o secador é um bom auxiliar. O preto das sementinhas, eu usei um preto, um pouquinho de azul, para não ficar muito concentrado esse preto e não ficar muito artificial. Agora eu tô na sombra. A sombra eu usei
Eu peguei esse mesmo verde que eu fiz a casca e acrescentei um pouquinho de preto e azul, para poder dar esse cinza meio esverdeado, azulado, sem muita definição de cor. Eu não quis usar o preto puro porque ele fica muito concentrado e não fica uma sombra bonita, né? E utilizei o verde para parecer que é um reflexo da própria melancia nessa superfície que ela tá apoiada, uma mesa, um papel, enfim. Agora eu vim com uma misturinha com branco. Eu fiz uma misturinha que eu gosto de usar bastante, que é a minha aquarela branca que vem no próprio estojinho da Pentel, e um pouquinho de guache. Só que a minha guache ela já tá bem velha e ela não tá ficando tão opaca quanto eu gostaria que ficasse. Mas em alguns trabalhos como esse eu gosto, porque ela fica. E aí eu misturo ainda com a aquarela e ela fica bem suave. Depois de passar nos pontos de luz que eu gostaria, eu vim com um pincel limpo e só suavizei um pouco para não ficar muito demarcado, né? Que não fica bonito. Agora eu vim com esse mesmo vermelho que eu usei na melancia do fundo e vim demarcando mais os buraquinhos, deixando mais demarcado, maior profundidade. Isso vai dar esse reflexo bem legal, que dá uma profundidade boa. E a melancia parece realmente um 3D que a gente tá vendo os buraquinhos ali, né, com o caroço no meio. Esse detalhezinho eu achei que fez toda a diferença. Agora eu tô suavizando, só acrescentando os pontos mais escuros, uns pontinhos de luz também entre esses buraquinhos, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até o final, muito obrigada. Deixe seu like, me sigam. Espero conseguir fazer mais vídeos e tchau!